Ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, gratidão por tudo. Gratidão, papai. Ó papai, estamos aqui ansiando estar na tua presença presencialmente. É verdade. Ó papai, como amamos a ti, papai. Como tu sabes, nos derramamos de lágrimas, de saudade. Saudade de prostrar os teus pés, papai. Beijar os teus pés. Abraçar, papai, teus pés. Ó, papai, te adorar. Te adorar, papai. Peço que Te adorar, papai. perdoa nossas falhas. Perdoa os irmãos que não puderam vir, papai. Sim, papai. Que não estão aqui presentes. Sim, papai. Abençoa eles com a tua palavra. Cria, desperta neles o desejo. Sim, papai. De se alimentar diariamente do maná. Sim, papai. Que tu envia e que o pai de família recolhe para distribuir para sua casa, papai. É verdade, papai. Ó, papai, abençoa. Que tudo, papai, seja feito conforme a tua vontade. Sim, papai. Porque sabemos que tudo, papai, tudo, absolutamente tudo, está patente a tua vontade. É verdade, papai. Gratidão por tudo, gratidão por estarmos aqui, porque sabemos, papai, que a nossa pequena tribulação, que nem podemos chamar de tribulação, o nosso pequeno momento de provação, Sim. na realidade, traz um peso de glória eterna para o nosso futuro, papai. E quando lembramos disso, nos esforçamos ainda mais. É verdade. Sabendo que o tempo nosso logo se findará. É verdade. E retornaremos para nossa casa. Nós vamos expulsar, papai, dos lugares celestiais, esses principados e potestades que hoje têm tomado o lugar, pai, de Ial. É verdade, papai. E nós vamos lançar por terra todos esses principados. É verdade. Para que tu, papai, possa descer da luz inacessível e assentar no teu trono de glória. É verdade, papai. E assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Amados irmãos, quando nós tivemos que passar ali pela Babilônia, né? E pelas filhas de Babilônia, pelo catolicismo e pelas denominações que são as filhas de Babilônia, a gente passou por ali e uma coisa que nós vemos, eu me lembro, na denominação, que queria muito louvar, né? Eles queriam muito louvar, mas a palavra em si ficava em último plano. E aí eu me lembro do Salmo 137, que fala assim: às margens do rio de Babilônia, nós dependurávamos nossas harpas, e ali chorávamos, lembrando de Sião. E ali ele fala assim: os nossos opressores nos pediam canções, dizendo: entoai-nos um dos cânticos de Sião. Como poderemos entoar o cântico de Ial em terra estrangeira? Que resseque minha língua ao paladar, se eu esquecer de ti, ó Ial Shalom.
Então, quando a gente vê isso, é exatamente, olha, eles nos pediam canções, queríamos que nós fôssemos alegres. Faz um link com Tiago, capítulo 5, que fala assim, se vocês estão alegres, cantem louvores. Mas nós estamos alegres? Não, porque nós estamos em terra estrangeira e os nossos bens foram todos tomados de nós. Isso, irmãos, a gente lembra também a respeito hoje, o mensageiro de Sardes, né? O mensageiro de Sardes que não admite que ele é de Sardes. E ele fala que o mensageiro de Sardes é quem? Martim Lutero. Só que Martim Lutero é o mensageiro de Tiatira. Por quê? Martim Lutero, ele era padre. E ele, a palavra fala, a carta a Tiatira, que é o anjo, as últimas obras do anjo são maiores do que as primeiras. É exatamente a reforma que ele fez. Ou seja, as últimas obras. E você falar assim, as últimas obras do mensageiro de Sardes são melhores? Muito piores. Muito piores, irmãos. Então, mostrando claramente que Martim Lutero, ele é um mensageiro de Tiatira, porque ele fez uma reforma, ele estava fazendo uma reforma na igreja católica. Ele era padre. E o mensageiro de Sardes foi levantado agora, no final dos tempos, dentro das denominações. Como que o mensageiro de Sardes podia ser padre? O mensageiro de Sardes tinha que ser o quê? Evangélico, das denominações. Então, o que ele está trazendo? Mais uma data, né? E ele está alegando o quê? Eu não assisti vídeo nenhum dele, eu estou falando o que os irmãos falaram. Estão falando que esse ano é o ano Shemitah. Shemitah, eu já falei com os irmãos, é 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 7. O ano Shemitah é 7 semanas de anos. 7 semanas das semanas. 7 semanas das semanas. Dá 49. Ali ia ter o quê? Libertação dos escravos. Mas as propriedades ainda continuavam sendo retidas. Não era jubileu. O jubileu é o ano seguinte. Irmãos, eu não planejei absolutamente nada. E eu fico totalmente arrepiado. Para você lembrar de 2023, que é o término do Ministério Filadélfia. E é o ano jubileu em Israel. Entendeu? 2023 é o ano jubileu em Israel. E 2022 é o ano Shemitah. Eu não planejei absolutamente nada, mas porque tudo está planejado. Entendeu? E aí, na hora certa, o papai traz a nossa memória. Entendeu? Então, isso mostra a proximidade da nossa redenção, irmãos. Entendeu? Para tudo fazer se cumprir. E, irmão, eu estava ouvindo a ministração do irmão Marco Beethoven, de sexta-feira. O irmão Marco Beethoven trouxe, dentre várias palavras, em Provérbios, capítulo 6. Vamos abrir? Provérbios 6. Provérbios 6. Aqui nós vamos dar uma passadinha aqui primeiro. Papai, antes de nos dar essa mensagem, já falou a respeito de José no Egito, não é mesmo, irmãos? José no Egito, ele estava ali numa condição inicial de escravo. Depois, quando ele está juntando no celeiro, ele ainda era escravo? Não, ele já não era escravo mais, ele era já governador. E aí ele estava juntando, ele já estava juntando o alimento no celeiro.
Então, quando hoje nós estamos falando que nós estamos nesse período, irmãos, a gente já trouxe a mensagem ali de Tamar em Gênesis. Tamar estava grávida de 2 filhos. Um colocou a mãozinha, o bracinho para fora, e a parteira colocou uma linha vermelha, né? E ali mostra que quando essa criança falaram assim, esse é o primogênito, mas aí a criança recolheu a mãozinha, o bracinho para dentro, e aí houve uma brecha e o irmão nasceu primeiro. Aí a parteira falou, mas não é o que nós marcamos com a mãozinha. É esse tempo agora. Esse tempo agora é um tempo do mensageiro vir rapidamente, trazer a mensagem e depois ser recolhido. Ele volta com os seus. Ele volta com os seus para lá. Para depois sim. Aí ele desce com os seus, depois do tribunal do Mashiach, porque depois do tribunal do Mashiach vai ser aumentado o exército. O exército dos primogênitos são 144 mil, mas depois o exército é acrescentado, não de primogênitos, mas de filhos. E de servos também, porque o servo também guerreia, né? Lembrando de Abraão, Abraão também tinha servos no seu exército. Então a volta em Apocalipse 19 vem o exército completo. E vem guerrear contra quem? Com Antimachia. Aquele que recebeu 7 espíritos de Al, ele vem guerrear contra aquele que recebeu 7 espíritos piores do que ele. Entendeu? Aquele que recebeu 7 espíritos de Al vem guerrear com aquele que recebeu 7 espíritos piores do que ele. Entendeu? Então esse é Apocalipse 19. Então, voltando aqui em Provérbios. Provérbios 6. Isso aqui já dá uma dica. O irmão Marco Beethoven gosta do número, né? Então, Provérbios 6 já está falando do homem. O homem. Lembra o homem criado? O primeiro Adão foi feito alma vivente. E o último Adão se tornou espírito que dá a vida, né? Então, Provérbios 6 diz assim, irmãos. Vamos lá. Anda, preguiçoso. Olha a formiga. 6. Eu falei do 6, mas esqueci. É 6 e 6. 6 e 6. Mostrando claramente aqui que a escritura nunca perdeu o controle dela. Nós já vimos que Mical é chamado de jumentinho e também de leãozinho, né? E aqui ele também é chamado de formiga. Olha só. Anda, preguiçoso, olha a formiga. Observa o seu proceder e torna-te sábio. Mostrando que a formiga é sábia. Aprende com ela. E pequenina. Apesar de ser pequenina, é forte, carrega peso muito além do seu. Faz um link com o quê? Com Provérbios 8, a sabedoria de Ial, né? Então vamos voltar aqui e ler de novo. 6:6. Anda, preguiçoso, olha a formiga, observa o seu proceder e torna-te sábio. Sem ter chefe, lembrando do administrador que governa tudo, não precisa do rei ficar falando, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Não, o rei descansa e deixa que ele cuida. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Sem ter chefe, nem guia, nem dirigente, no verão acumula o grão e reúne provisões durante a colheita. É a colheita, é as vacas gordas. Lembrando que vacas gordas ali estava sendo colhido uma colheita com muita fartura. Mas eles estavam comendo tudo? Não, eles estavam fazendo o quê? Uma provisão, guardando. Porque na sexta era, o pai de família, sexta-feira, ele colhia o maná em porção dobrado.
ele colhia, porque sabia que sábado não ia cair maná, não é mesmo? Então ele guardava. Então vamos ler de novo. 6. Anda preguiçoso, olha a formiga. Ó, a galinha tá choque. Anda preguiçoso, olha a formiga, observe seu proceder e torna-te sábio. Sem ter chefe, nem guia, nem dirigente, no verão acumula o grão e reúne provisões durante a colheita. Até quando dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantarás do sono? Um pouco dormes, cochilas um pouco estica os braços cruzados e descansa. Mas te sobrevém a pobreza do vagabundo e a indigência do ladrão. Aqui fala, esse aqui, mendigo na Bíblia, na Yalshalan versão no celular, na Bíblia aqui fala, vem a indigência do ladrão. O ladrão já remete, e o mendigo, todos dois são ótimos na tradução. Primeiro, do mendigo que remete ao filho pródigo, que estava pedindo bolota para comer, bolota de porco. E o ladrão fala a indigência do ladrão, porque o ladrão vem roubar dele, né? Então, quando nós estamos vendo essa passagenzinha, ele está falando assim, olha, aquele que está agindo com o quê? Como preguiçoso, vai passar pela tribulação. É isso que está falando. Ó, não está se alimentando, não está juntando. Por isso que ele chama atenção aqui, não é porque ele quer que ele vá, o escritor, ele não quer que o preguiçoso continue na condição de preguiça. Ele quer que o preguiçoso olhe o exemplo da formiga. E aqui não está falando assim, olha as formigas. Não, ele olha a formiga, que ajunta no verão, ajunta na colheita. Sem ter ninguém para mandar nele, ele faz isso de consciência própria. Não precisa ficar o rei, pegar e falar assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Não. Entregou na mão do administrador. Primeiro, o rei confia na administração, porque ele é o administrador fiel. Segundo, ele não precisa ser orientado, porque ele sabe o que ele tem que fazer e o como fazer. Está entendendo? Então, aqui quando está remetendo hoje essa palavra, está remetendo aquele que está juntando comida no celeiro para o tempo do fim. Nas denominações sempre ensinou isso aqui como sendo juntar dinheiro no banco. Junta lá, você ganha o seu salário, tira 20%, guarda lá para os dias que vem difícil. Mas aqui está falando disso, irmãos? Não. Isso aqui é uma profecia para o tempo do fim. É uma profecia falando sobre o alimento que não vai cair na era de Laodiceia. É um tempo que você tem para trabalhar na obra, de levantar cedo, de fazer o seu estudo, de alimentar do maná, de partir para a labuta. O que é labuta, irmão Adson? Trabalho, partir para o seu trabalho. Eu vou para o trabalho e eu fico ali entre um paciente e outro, e olha, é uma pauleira que tá. E eu fico doido para pegar e poder ler a palavra, mandar uma mensagem, fazer uma pergunta. E muitas vezes eu não tenho esse tempo. Mas essa é a minha alegria. Tá entendendo? A minha alegria é entender quem eu sou, por que eu vim, e agora eu preciso completar a minha tarefa para eu voltar. Sem ter dirigente, sem ter guia, ou sem ter chefe, ele faz o que ele veio fazer. Entendeu?
E não tem preguiça disso. Ah, não, deixa eu dar uma descanso. Ah, não, porque eu acordo. Hoje, por exemplo, eu já estava rolando na cama. Era 6 da manhã. Já estou entendendo. Entendeu? Já estava rolando, pensando na palavra, meditando na palavra. Até que eu não dei conta e fui lá para a cozinha para não acordar a Lucinha. E fui ler a palavra. Então, sem ter ninguém para te mandar fazer isso, você faça. Por isso que está falando assim, observa a formiga, que não tem ninguém para mandar ela fazer, e ela faz porque ela sabe que tem que fazer. Compreende? Então, eu falo assim, esse aqui foi o irmão Marco Beethoven trouxe, falando assim, olha a formiga, aí está no singular, né? E aí a gente aproveita para poder o quê? Para poder ampliar o entendimento. Então essa aqui a gente só começou, tá, irmãos? Tem muita mensagem. Essa aqui é só um aquecimento. Nós vamos abrir. Eu quero mostrar para os irmãos a mensagem. A antiga aliança é uma sombra das coisas celestiais e não há nada novo, né? Não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo debaixo do sol. Nós vamos abrir aqui em Daniel 12:11. 12:11. Eu quero, irmão, que vai abrir na Bíblia Almeida. Daniel 12:11, na Bíblia Almeida. Você está na Bíblia Almeida, irmão? Me empresta a sua Bíblia um minutinho. Já tá? 12:11. Você foi rápido, hein? Isso, é essa aqui mesmo, tá? Você vai deixar aqui marcadinho 12:11. Nós vamos ler primeiro na Yal Shalom. Yal Shalom é quando a gente fala Bíblia Jerusalém, tá, irmãos? Mas o nome é Yal Shalom. Nós vamos estar lançando, provavelmente segunda ou terça-feira, um vídeo novo no Evangelho Eterno Sem Fermento. E ali nós estamos falando sobre algumas coisas que a gente relembra os conceitos. Por exemplo, a Igreja Católica, ao invés de falar Ialdins, que é povo de Ial, ele mudou para judeus, que significa povo de Deus, que é povo de Zeus, né? Povo de Satanás. Por quê? Porque na igreja, presta atenção, na igreja de Pérgamo, dá a dica a respeito quem é Deus, quem é Zeus. Fala assim: eu sei aonde você habita, aonde está o trono de Satanás. Carta à igreja de Pérgamo. Eu sei aonde vocês habitam, aonde está o trono de Satanás. Aí você vai pesquisar no Google, você vai pegar no Google e falar assim, é a cidade de Pérgamo, com o seu templo a Zeus. Era um templo a Zeus, pai dos deuses, dos gregos e dos romanos. Então, ali tinha só o altar com Zeus, só o altar de Zeus era um prédio de 6 andares. Só o altar, que na realidade o altar não, o trono. Só o trono de Zeus era de 6 andares. Então, quando ele está falando desse lugar de Pérgamo, ele dá a dica. Eu sei onde vocês habitam, cidadãos de Pérgamo. Aí tem o trono de Satanás. Aí é fácil. Ele está chamando o trono de Zeus de trono de Satanás. Está falando que quem fala Deus, que vem de Zeus, está falando Satanás. Então, quando fala judeus, é povo de Satanás. E aí a gente restaura tudo. Lembrando que a Igreja Católica faz a adoração à luz. A luz. Ela faz e sabe que está falando. Exatamente. Se você pegar lá Páscoa no Vaticano, você vai ver ali, tem um que vai ser o cantor.
O cantor está cantando em latim. Aquele povo todo que está ali fala amém, né? Aí, amém significa amon. É também um Deus. Aí o que acontece? Ele pega e fala: ó Cristos filhos de Lúcifer. Você pega aí, tá lá a tradução do latim. Aí ele fala: sua luz ilumina, ó Lúcifer. E Cristo, teu filho. Irmãos, tá na tua mão. Entra no YouTube, pede para você ver ali a veneração de Satanás no Vaticano na Páscoa. Fala em latim e é fácil. Por quê? Lúcifer é Lúcifer em latim. Quando fala filhos, é filho. Quando fala Cristos, é Cristo. Você vê que ele está falando, não tem jeito de você falar que ele está falando outra coisa. Eles sabem quem eles estão venerando. Eles sabem. E enganou o mundo inteiro. Por isso que em Isaías 14 fala do rei da Babilônia. E por isso em Apocalipse 17 fala da mulher que está toda vestida como prostituta, assentada sobre a besta, e ela tem um vinho fermentado e deu de beber a todos os habitantes da terra. E eles ficaram embriagados com essa mistura. E fala: e Elcana, quando viu a mulher, se admirou. Por quê? Porque a mulher é a representação da igreja. Como que uma igreja que inicialmente era pura se tornou uma igreja prostituta? E é por isso que Elcana se admirou quando ele viu a visão. Aquela igreja que reunia em casa virou uma prostituta. Esse estudo nós vamos ainda fazer. Vamos voltar aqui. É muita mensagem. Daniel 12. Vamos lá. Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12, versículo 11. Diz assim, ó. Vou ler na Yal Shalom, Jerusalém. Tudo eu fui falar tudo isso que eu falei Jerusalém, né? Foi bom. Aí, Daniel 12, versículo 11. Diz assim, ó. A contar do momento em que tiver sido abolido o sacrifício perpétuo e foi instalada a abominação de desolação, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que perseverar, chegando até 1335 dias. Ok? Aí ele fala: quanto a ti, vai tomar o teu repouso, depois te levantará para receber a tua parte no fim dos dias. Então, quando a gente vê nessa Bíblia aqui, a tradução sofreu uma interpretação ali do teólogo. Ele está falando, e é daí que vem as denominações a achar que o templo em Jerusalém vai ser reconstruído, e ali o Antimachia vai colocar a imagem dele dentro do templo. Esse é um engano da interpretação. Agora eu quero a Bíblia Almeida, irmão, me empresta aí. Na Bíblia Almeida está certinho, vou te mostrar. 12:11, diz assim, ó. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. De novo, depois do tempo que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então aqui é quando o quê? Quando o que for tirado? O sacrifício perpétuo. Quando eu já trouxe para os irmãos, o sacrifício perpétuo aqui é aquele que veste as vestes.
ele se torna o sacrifício perpétuo do pai dele. Ok? Ele veste e ele não precisa ficar sacrificando cordeirinho. Porque o único sacrifício se tornou perpétuo. Então, quando ele veste uma veste com um manto embebido de sangue, o que está acontecendo? O sacrifício é perpétuo. Só que ele é tirado, né? Tirado. Quando o sacrifício perpétuo for tirado, haverá ainda 1290 dias. Calma. Vamos lá em 2 Tessalonicenses 2. Segundo Tessalonicenses 2. Foi escrito assim para não entender mesmo, viu, irmãos? Só para quando chegasse aquele que deveria vir para trazer a interpretação correta. Segundo Tessalonicenses capítulo 2. Agora me empresta aí, irmão, 2 Tessalonicenses na Bíblia Almeida. 2 Tessalonicenses 2, 6. Depois nós vamos voltar lá, hein? Coríntios, depois de Coríntios, vai passando Coríntios. Me dá aí, não deixa eu abrir você. Depois eu te devolvo já. Aqui, ó. Quando você pegar aqui, já chegou em Timóteo, já passou. Lembrando assim, ó, as cartas às pessoas são depois das cartas das cidades. Tessalonicense é uma cidade, né? Colossense é uma cidade, Corinto é uma cidade, entendeu? Então, quando chegou já na carta de Timóteo, Tito, já passou, né? Então vou voltar lá. Aqui, ó, Colossenses, Tessalonicenses depois. Então, 2 Tessalonicenses 2. 2 quanto? 2,6. Diz assim, vou ler aqui na Bíblia Almeida. E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que ainda o retém. Afastado, a tradução é tirado. Que seja tirado aquele que ainda o retém. Seja tirado. Eu peguei nas Bíblias, elas não mantêm essa fidelidade, porque elas mudam. E quando elas tiram a palavra, perde o link. Afastado e tirado é diferente. O afastar deixa eu pôr de lado. Deixa, e tirado é tirado daqui. Então é o link que Shaul Paulo estava fazendo. Aí, qual Almeida dessa aí, irmão? Ó, revista e corrigida. Eu vou ler aqui como é que tá. Ó. A revista e corrigida. Presta atenção. 2 Tessalonicenses 2, versículo 7. Diz assim, olha, na Almeida, revista e corrigida. Essa é fiel? Corrigida fiel. Ah, é. Aqui, ó. Almeida corrigida fiel. Então, a gente pega aqui, ela agarrou. Ela parou, acho que ela... Agora parou, né? Então, vamos lá. Diz assim, ó. Porque eu já, na Bíblia, corrigida fiel, 2 Tessalonicenses 2,7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém. Já até que do meio seja tirado. Do meio seja tirado. Fazendo um link com aquilo. Depois que for tirado o sacrifício perpétuo, haverá 1290 dias. Ele está falando o quê? Está falando tirado da onde, irmã Ângela? Irmã, você acha?
Eu estou falando aqui, foi tirado para manifestar o antimachia. Daqui. Então lá em Apocalipse 12, está falando do templo celestial? Não. Quando o sacrifício perpétuo for tirado da terra, haverá 1290 dias. Para quê? Para saber, calma. Para ser feito justiça. Para ser feito justiça. Calma. Aí a gente vai. Agora nós vamos abrir. A gente entendia de forma ainda obscura, mas o papai ontem trouxe o entendimento correto. Correto. Vamos abrir Lucas 18. Essa semana estou falando de Lucas 18, né? É. Lucas 18. Né? Hoje nós estamos ruminando, né? Você viu que o preguiçoso corre um risco, aquele que não está estudando, de ficar para tribulação. Vai passar necessidade. Isso é importante, que o pai também falou isso hoje, essa semana no grupo. Ó, Lucas 18, 1. Lucas 18, 1. Contou-lhe ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia a Ial e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade existia uma viúva que vinha a ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele se recusou. Depois pensou consigo mesmo: embora eu não tema Ial, nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, o que é fastio? Está me enchendo a paciência. Vou fazer-lhe justiça, para que não venha, por fim, esbofetear-me. E o mestre acrescentou: escutai o que diz esse juiz iníquo. Ial não faria justiça aos seus eleitos, que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Nós vamos por etapas. Primeiramente, papai está contando aqui uma parábola e ele está com todo o espírito apontando para o final dos tempos. Primeiro ele fala de um juiz que está julgando causas, referindo ao administrador infiel, Satanás, o administrador infiel, que ele já contou numa outra parábola, o administrador infiel. E aqui, o que acontece com esse administrador infiel? Ó, existe uma viúva. Agora eu pergunto, quem é viúva aqui? A irmã é viúva. O que, para você ser chamada de viúva, o que teve que acontecer, minha irmã? O seu esposo faleceu. É a representação da igreja que o Machia foi morto. Ou seja, a representação da igreja que o esposo, o Machia, foi morto. É a viúva. Uma coisa que passamos tantas vezes, né? Isso é só o começo. É a representação da igreja que está clamando, pedindo que se faça alguma justiça contra o adversário. O adversário está perseguindo ela. E ela insiste, ela insiste.
Aí o que que acontece? O juiz acaba fazendo, né? Tá perseguindo essa igreja. E ela tá hoje aqui clamando para fazer alguma justiça, né? Tá, ué. Ela tá pedindo, minha empresa tá falida. Exato. Eu tô passando necessidade. Eu tô passando fome. Eu tô doente. E o juiz acaba fazendo o quê? Respondendo. Então, quem está perseguindo ela? As condições naturais. Tô com Covid. Tô doente, tô com tal coisa, entendeu? Sim. Beleza. Aí, ele pega e fala assim. Ele, apesar de não temer a Ial, e aqui mostra uma palavra dura. Por quê? Porque o administrador, ele não teme a Ial. Ele não tá nem aí para as consequências disso. Ele acaba julgando a causa dela, perdoando dívidas e abençoando, curando, ganhando causa na justiça. E é por isso que essas denominações estão cheias de testemunhos, de vitórias. Ali na igreja, ali que está em São Paulo, a catedral, tem uma catedral católica, que tem lá a sala de velas, tem uma sala só de muleta, de cadeira de roda pendurada, recebendo muitas bênçãos. Aí ele remete para um momento que vai chegar, um momento difícil. E ele fala assim, versículo 6, Lucas 18, versículo 6. E o mestre acrescentou, escutai o que diz esse juiz iníquo. Ial não faria justiça aos seus eleitos que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Mesmo que os faça esperar? Agora nós vamos lá em Daniel 7. A gente achava que era justiça a Filadélfia. Não. É justiça a Tiatira. É isso? Não. É justiça a Laodiceia, que vai passar a tribulação e vai começar a clamar dia e noite contra o adversário que persegue ela. Só que agora ela está clamando a Ial, porque o administrador infiel foi lançado por terra. E Ial não fará justiça aos seus eleitos que clamam a ele dia e noite, ainda que os faça esperar? Por que que ainda os faça esperar, irmã Márcia? Presta atenção. Por que ainda faz esperar, irmã Márcia? Esquece Filadélfia. Acabamos de falar ali, irmãos. Tessalonicenses. Depois que o sacrifício perpétuo for tirado, haverá ainda, a gente já fez um link com Daniel 12, haverá ainda 1290 dias. Isso não é esperar? É esperar, irmãos. Tem que esperar 1290 dias. Ainda que os faça esperar. Aí entra aqui, ó, Daniel 7, vamos lá. Daniel 7. Olha só o que ele fala. Daniel 7, versículo 15. Daniel 7, 15. Eu, Daniel, fiquei inquieto no meu espírito, e as visões de minha cabeça me perturbavam.
Aproximei-me de um dos que estavam ali presentes e pedi-lhe que ele dissesse a verdade a respeito de tudo aquilo, que me dissesse a verdade. Não me engane, fala a verdade. E ele me respondeu, fazendo-me conhecer a interpretação. Fazendo-me conhecer a interpretação. É um intérprete dessas coisas. Essas feras enormes, em número de 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Os que receberão o reino, presta atenção, os que receberão o reino, está falando do futuro, são os santos do Altíssimo. Eles conservarão o reino para sempre, de eternidade em eternidade. Agora você vai mais para frente. Versículo 21. Versículo 21. Estava eu contemplando, e este chifre movia guerra aos santos e prevalecia sobre eles. Julga minha causa contra o meu adversário. Agora já está clamando aquele que tomou o lugar, que derrubou o juiz iníquo e agora é um juiz justo que está lá. Porque a gente já leu Miqueias, capítulo 5, falando assim: reúne-te em tropa, filha de tropa, armaram um cerco contra nós, e com a vara eles ferem a face do juiz de Israel. Viu o juiz de Israel? Não é papai Yaush que recebeu o nome de Yau, porque ele mesmo fala, quando ele veio, ele fala assim: mestre, julga aqui com meu irmão a partilha da herança. Aí papai Yaush, quando ele veio, fala assim: quem me constituiu? Quem me constituiu juiz da vossa partilha? Não sou eu que vou partir a herança. Vai ser outro. Aí ele fala assim, olha. Versículo 21. Estava eu contemplando, e esse chifre. Que chifre é esse, irmã Márcia? Que chifre é esse, minha irmã? Estava eu contemplando, e esse chifre movia guerra aos santos e prevalecia sobre eles. Que chifre é esse, minha irmã? Exatamente, o anti-Machia. E é por isso que ali a palavra fala da viúva, ela está pedindo agora uma condição para o justo. Porque o juiz iníquo já foi derribado. Agora o juiz justo, ele fará justiça. Mas ele fala, mesmo que ainda a faça esperar. Fazer esperar quanto tempo? 1290 dias. Ela tem que esperar. E a contar do tempo que o sacrifício perpétuo da terra, que estava na terra, foi tirado. Nossa. Agora tá claro. Aí ele continua. Ó. Vamos lá. É muito maravilhoso. Versículo 22. Agora você vê, ó. Versículo 22. Até o momento em que veio o ancião. Daniel 7, 22. De novo. Vamos pegar aqui, irmãos. Daniel 7, 21. Vou ter que ler de novo, porque os irmãos são dispersos. Daniel 7, 21. Estava eu contemplando, e eis que este chifre movia guerra aos santos e prevalecia sobre ele. Até o momento... Ou seja, completado 1290 dias, até o momento em que veio o ancião, e foi feito o julgamento em favor dos santos do Altíssimo. Julga minha causa contra o meu adversário. Não fará justiça Ial aqueles que clamam dia e noite, ainda que os faça esperar? Sim, fará justiça. Porque ele é justo. Sim, fará justiça.
Até que veio, versículo 22, até o momento que veio o ancião e foi feito julgamento em favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos entraram na posse do reino. Ok? Foi feito justiça, agora eles estão sendo honrados pela perseverança. Estão sendo honrados pela perseverança. Agora vamos voltar lá em Lucas 18. Ah, legal. Não é? Legal. Antes de Lucas 18, já que o irmão falou que é legal, vamos para Isaías 51? Muito legal. Vamos lá, Isaías 51? Isaías 51. Na Bíblia Al-Shalom. Você vê quando a palavra vem tirada. Cadê a irmã Liriamar? Ô, minha irmã. Será que ela vai ouvir depois a mensagem? Irmão, cadê? Ô, irmã, você vai ouvir a mensagem de hoje e vai fazer um resumo para mim oral no grupo. Tá bom? Então combinado, tá? Vamos lá, Isaías 51:1. Isaías 51:1. Ouvi-me, vós que estáis à procura de justiça, vós que buscais a Iau, olhai para a rocha da qual fostes talhados, para a cova que fostes extraídos. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei e multipliquei. Iau consolou Sião. Ó, presta atenção. Iau consolou Filadélfia, Esmirna, Sardes, veste limpa, e ali aqueles vencedores de Pérgamo. Mas ainda não consolou os de Laodiceia. Olha aqui que o texto, agora você vai entender. Iau, versículo 3. Isaías 51:3. Iau consolou Sião. Consolou todas as suas ruínas. Porque o templo foi reedificado, com os filhos voltando as pedrinhas para edificar o templo lá. Ele transformará o seu deserto, falando para a mulher que foi levado ao deserto. O menino foi tomado e subiu, e a mulher fugiu para o deserto, porque o dragão perseguiu ela para lá. É tremendo. Ó, ele falou, Iau consolou Sião. Tremendo. Tremendo. Ele também transformará o seu deserto em um Éden. E as suas estepes em jardins de Iau. Nelas se encontrarão gozo e alegria, cântico e ações de graça e som de música. Agora haverá som de música lá em cima. Não aqui, em Babilônia. Agora tem alegria. Agora tem alegria. Por isso fala, nela, lá em cima, se encontrarão gozo, alegria, cânticos de ações de graça e som de música. Ou seja, irmãos, aqueles que são Filadélfia e Sardes, vestes limpas, não louvam nessa terra. Porque estão tristes. Porque estão longe da sua terra e foram o quê? Tolhidos, tirado deles as suas posses. Foi tirado dele o corpo glorificado. A coroa, que as romanzinhas têm coroa, né? Então, as lembranças. E eles são o quê? Heróis da antiguidade. Então, olha só, aqui ele fala, Iau consolou Sião, consolou todas as suas ruínas. Ele transformará já no futuro. Agora ele vai transformar vocês que estão clamando dia e noite
para que ele faça justiça contra o adversário. Prova que nós estamos no deserto, né? Consolar Filadélfia, já consolou. Filadélfia já foi, subiu, e ele consolou as ruínas, que antes eram ruínas, já edificou de novo o templo, e vai transformará também você, Laodiceia, que está no deserto, sendo perseguida pelo dragão, que é o adversário, vendo que tinha sido lançado sobre a terra o dragão, ele perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho varão. Ok? Ok. Ficou entendido? Agora volta para Lucas 18. Agora nós entendemos esse contexto. Agora certinho. Viu? E é por isso que entra a palavra de Ezequiel 5, que lança a espada perseguindo. Lança a espada perseguindo. Você falou que o irmão esses aí Não é. Os de Laodiceia. Persegue. Vou lançar a espada perseguindo eles. Na hora eu achei que você falou assim, será que o irmão não tá raciocinando o que ele tá falando? Agora eu entendi. Ô, meu irmão, fica alegre. Aí, então, quando a gente vê esse momento, é o momento que pegou os fios de cabelo e da barba, repartiu e mandou espada contra eles. Inclusive uma parte que vai para Laodiceia. E aquilo que fala, aquele que está destinado à espada, a espada morrerá. Destinado à prisão. Viu? Destinado à prisão, vai para a prisão. Destinado à espada, a espada vai matar eles. E é esse grupo que está em Ezequiel 5. Põe a espada perseguindo eles. É lindo, né? Demais. Demais. E eu falo assim com os irmãos, é por isso que o papai está chamando a atenção aqui do preguiçoso. Começou a mensagem chamando a atenção do preguiçoso, que não está ouvindo as mensagens, não está ruminando as mensagens, não está procurando entender as mensagens. E fala que o preguiçoso vai ter necessidade, vai passar necessidade. Faz um link com o filho pródigo, que passa necessidade. Por quê? Porque ele desprezou a casa do pai. Ele não queria ficar na casa do pai, viu? Ele queria ir para o mundo. Esse mundo. As coisas desse mundo, buscando as coisas desse mundo. E com isso, quem busca as coisas desse mundo não tem tempo para buscar as coisas celestiais. É o preguiçoso. Por quê? Porque para aprender, meu irmão, precisa ler, ruminar, voltar, ouvir de novo, fazer anotação, escrever, fazer o caderninho. Olha a formiga. Segue o exemplo da formiga, preguiçoso, que não tem ninguém para mandar a formiga fazer as coisas e ela faz. Não precisa de dirigente, não precisa de alguém dar ordem, chefe, dando ordem para ela. Ela faz, porque ela sabe que precisa ser feito. E ela foi incumbida para ser feito assim. É lindo a palavra. Isaías 51. Lucas 18. Tá certo. Esse aqui já fomos, né? Vamos lá, Lucas 18. Versículo 6. Lucas 18, versículo 6. Eu falo assim com os irmãos. O Lucas 18 foi na minha vida, acho que durante um período grande, que eu estava em tribulação, porque estava com a mulher, foi um período que eu lembrava e lia essa passagem continuamente, sem entender. Hoje chegou o entendimento dessa palavra. É interessante que a gente faz as formigas com a igreja hoje,
Você vê que durante a noite as formigas trabalham. Eu já fiz essa observação. E as formigas trabalhando à noite. E o que a igreja está fazendo hoje? Ela está trabalhando exatamente na noite. À noite. A noite está sobre esse mundo, porque ela representa as estrelas, né? E também a luz. A luz. Então ela trabalha à noite. A lua e as estrelas. É o período. E aí você lembra o Evangelho, o anátema de João? Fala assim, trabalhar enquanto é dia. Isso. Porque a noite virá, no qual ninguém pode trabalhar. Né? Olha para você ver, Satanás ali como é que é astuto. E o pai, ele falando que aqueles anjos, eles só trabalhavam à noite. Por isso que Jacó lutou contra o anjo a noite inteira. Só que quando estava chegando a aurora, os primeiros raios do sol, ele falou, tem que ir embora, porque eu só trabalho à noite. Tá entendendo? E aí vem Satanás querendo frustrar o quê? O trabalho de Filadélfia, de Sardes Vestes Limpas, que está juntando o exército durante a noite. E é durante a noite que Gideão atacou o quê? Os invasores da terra prometida. Foi à noite. Por isso que eu falo com os irmãos, se não abandonar os evangelhos, não vai ter entendimento da escritura e vai ser considerado padeiro. Vai morrer da interpretação dos sonhos. Tinha o copeiro que exprimia a uva direto no copo do rei e o rei bebia. Ali, quando fala exprimia direto, não dá tempo de fermentar. Apertou o cacho de uva direto no cálice do rei, e o rei bebia, sem fermento. Já o padeiro, ele fazia para agradar, punha fermento, que aí o pão fica gostoso, põe mel, né? Que ali são as duas substâncias que você vai ver ali, que são rejeitados. Não oferecerás sacrifício queimado no fogo, com mel e fermento. Vamos lá, Lucas 18. Eu falo assim com os irmãos, tudo isso aqui eu estou só relembrando, mas isso está nos estudos que estão registrados, né? Então vamos lá, Lucas. Inclusive, irmão Shaul, nós vamos fazer backup também dos estudos que estão no Telegram, tá? Nós vamos fazer backup dos que estão na nuvem do YouTube e também os que estão na nuvem do Telegram. Vamos fazer backup para prudência. Então vamos lá, Lucas 18, 6. E o mestre acrescentou, escutai o que diz esse juiz iníquo. Ial não faria justiça aos seus eleitos, que clamam a ele dia e noite? Mesmo que os faça esperar, fazer esperar quanto? 1290 dias para fazer justiça? Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Aí ele fala, mas quando o Filho do Homem voltar, significa que o Filho do Homem veio aqui na terra. É a mãozinha que pôs para fora. Foi marcado. Agora ele recolhe. E aí nasce o antimachia. Depois ele nasce. Esse aqui que Papai Yalcha está falando do Filho do Homem, ele está referindo a ele mesmo? Não. Papai Yalcha, que se tornou Yal forte e valente, nunca mais põe o pé na terra. Quem vai pôr o pé na terra? Aquele que recebeu o manto, aquele que recebeu a outorga, a investidura, aquele que recebeu o nome. Isso está onde? Isso está em Êxodo 23. Vamos abrir lá? Êxodo 23. Êxodo 29, perdão, irmãos. Êxodo 29 e 29. Olha aqui, papai gosta de colocar número assim para ficar bem visível. Êxodo 29 e 29.
O irmão Marco Beethoven trouxe, falando a respeito dessa semana, sobre a necessidade de se esforçar para entrar no reino, né? Se esforçar. E preguiçoso não se esforça, preguiçoso se acomoda. Quem se esforça é a formiga. E ali a formiga é referido àquela que comanda as demais formigas, até as formigas alcançar a sabedoria. Depois disso não precisa mandar mais. Ela já faz sozinha, sem precisar de alguém estar lá, faz isso, faz aquilo. Então vamos lá, Êxodo 29, 1. Diz assim, ó, eis... É 20, calma, irmão, vamos lá, 29, 1 primeiro. Veja só. 29, 1. Eis o que farás com eles para consagrá-los ao meu sacerdócio. Ó. Ok? Eis o que farás com eles para consagrá-los ao meu sacerdócio. Agora pode ir para o 29. Agora no versículo 29. Êxodo 29. Diz assim: as vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele para seus filhos, que as vestirão quando da sua unção e da sua investidura. Durante 7 dias ele as vestirá. Aquele dentre os filhos de Arão que for sacerdote depois dele, e que entrar na tenda da reunião para servir no santuário. Ok? Sim. Então aqui está falando troca de veste, o quê? De sumo sacerdote. A transferência da veste de sumo sacerdote de Arão para um filho, que foi um filho separado para isso. Um dentre os filhos. Vamos ler de novo? Diz assim, versículo Êxodo 29. As vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele para os seus filhos, que as vestirão quando da sua unção e da sua investidura. Durante 7 dias ele as vestirá. Aquele dentre os filhos de Arão que for sacerdote depois dele, e que entrar na tenda da reunião para servir no santuário. Ok? Então, quando ele está falando aqui, a gente já está falando aqui, ele faz uma referência de 7 dias, representando plenitude de tempo. Ou seja, vai vestir todo o tempo. E ele precisa ser confirmado. Ele precisa ser confirmado por Iau. Ele precisa ser confirmado por Iau. Ele precisa o quê? Ser confirmado por Iau. Então, nós vamos abrir a palavra. Deixa eu só achar aqui, irmãos, que é muita mensagem, né? Vamos lá, a confirmação. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. Por que será, hein? Né? 1 Samuel 13. Porque quando é importante, ele marca, né? 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. Ó, 1 Samuel 13. Samuel disse a Saul: agiste como insensato. Tu não guardaste o mandamento que Iau, teu Iau, te prescrevera. Se lhe tivesses obedecido, Iau teria firmado. Aqui você muda firmado para confirmado.
teria confirmado o teu reino para sempre sobre Israel. De novo, vou ler de novo, 13:13. Samuel disse a Saul: agiste como insensato, tu não guardaste o mandamento que Iau, teu Iau, te prescrevera. Se lhe tivesses obedecido, Iau teria confirmado o teu reino para sempre sobre Israel. Viu a confirmação? A confirmação é o seguinte: vestiu por um período de tempo e veio agora a ser colocado à prova. Se for fiel e obediente, o teu reino vai ser confirmado. É aquilo que nós estávamos falando desde lá atrás. Confirma a dupla honra. Que vocês sejam confirmados a dupla honra. Que vocês sejam confirmados a dupla honra. Precisa. Mas você viu a condição? É ser obediente. Obediente naquilo que foi prescrito, naquilo que foi mandado ele fazer. Não fazer outra coisa. Aqui é uma representação de Saul. Saul é uma representação de quem? No final dos tempos, do mensageiro de Sardes. O mensageiro de Sardes foi dado para ele combater a mulher Babilônia. Foi dado a ele combater as filhas prostitutas da mulher Babilônia, as denominações. E ele fez o que Iau não mandou que ele fizesse, ficar marcando data, porque Iau não mandou que ele fizesse isso. Por quê? Porque existe um tempo para ser cumprido. E quando você lê aqui a palavra, fala assim, foi dado um tempo para ele, falando assim, aguarda até que eu volte. Quando eu voltar, aí nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o sacrifício. Mas ele tomou a frente e Saul não podia fazer o sacrifício porque ele não era sacerdote. Então ele não podia fazer sacrifício, mas ele foi de entrão e passou por cima da lei, passou por cima da prescrição e fez. E é por isso que Iau rejeitou ele e falou assim, se você tivesse feito o que eu mandei, o teu reino sobre Israel seria confirmado hoje. Mas porque foste desobediente, o teu reino vai ser tirado de ti e vai ser dado a outro, que vai agir conforme o meu coração e conforme a minha vontade. Aí eu quero mostrar para os irmãos na consagração dos sacerdotes havia 2 cordeiros. Essa era a minha dúvida. Havia 2 cordeiros. E a palavra, irmãos, dos 2 cordeiros está em... Vamos lá. A palavra está em Hebreus não, perdão. Está em Êxodo 29. Êxodo 29, 38. Êxodo 29, 38. Eu vou só até onde que Iau me deu, tá, irmãos? Não adianta querer ultrapassar aqui, porque a gente vai ver que o entendimento ele está sendo construído gradativamente. Então, não nada de passar aí na frente, tá, irmãos? Êxodo 29, 38. Êxodo 29, 38. Êxodo 29, 38. Diz assim, ó. Êxodo 29, 38. Todos acharam? Sim. Nós já estamos com 1h14.
Êxodo 29, 38. Diz assim, ó. Eis o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros machos de 1 ano, cada dia, de modo perpétuo. Olha aqui. Modo Perpétuo. A cada dia. Eis o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros machos de 1 ano, cada dia, de modo perpétuo. Cada dia, de modo perpétuo. Eis que oferecerás todo dia, de manhã e noite. Vamos ver isso então? A irmã já foi lá. Vamos lá. Êxodo 29, 31. Eis que oferecerá sobre o altar 2 cordeiros machos de 1 ano, cada dia, de modo perpétuo. Oferecerá um desses cordeiros pela manhã e o outro à noite, no crepúsculo. E outro no crepúsculo. Então, quando você pega e fala que Mical, que recebeu o nome de Alcha, ele carrega o sangue do pai dele nas vestes, ele é a representação desse segundo cordeiro, que ele ia ser morto. Presta atenção. Ele ia ser morto. Mas por causa do sacrifício do pai dele primeiro, ele foi poupado. Vou mostrar isso para vocês. Ó, por isso que aqui mostra o sacrifício perpétuo. Porque todos os dias tinha que ser morto um cordeiro de manhã e um cordeiro à noite. Todos os dias tinha que ser morto um cordeiro de manhã e um cordeiro à noite. E o cordeiro igual, era para ser morto um cordeiro igual, inclusive na idade. Aí sabe o que acontece? Acontece que nós vamos abrir a palavra, agora nós vamos em Hebreus. Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Hebreus 7, 26. Irmãos, como eu falei com os irmãos, o alimento a cada dia está ficando mais sólido. Quando você pega e fala assim, olha, aquele que pode vestir a veste do papai, e ele se torna o sacrifício perpétuo, não é à toa. Não é à toa. Já era representado na lei que era necessário morrer 2 cordeiros, um de manhã e um à noite. As 2 faces de algo. Vocês estão entendendo? sim. Certíssimo. Mas eles apanham na face, ambos. Se te bater numa face, ofereça a outra. Agora nós vamos em Hebreus 7, 26. Presta atenção. A lua e o sol. E o outro à noite. Exatamente. E exatamente. E eu falo assim com hoje, os ialdins, que se dizem ialdim, não são, eles não querem nem ouvir a mensagem. Não querem nem ouvir. A mensagem que eles querem ouvir é Macron, tatuagem digital, vacina, estelário, ouvir também aqueles o que Macron está fazendo, a agenda de Macron, agenda de Macron, os seres cibernéticos, só isso. Bolsonaro também. E aí, vamos lá, Hebreus 7. Ai, meu pai. 7 quanto, irmãos? 26. 7, 26. Presta atenção. Hebreus 7, 26. Tá perdendo esse maná. Hebreus 7, 26. 36. Porque eles estão gastando o tempo, o dinheiro aqui, não é pão. Não é pão. E depois diz, a palavra mais grande diz assim, vinde, comer, ouvir, né, primeiro. Vinde, comer abundantemente, a vossa alma viverá.
então o que vai acontecer? Já faz um link. Né? Então, Há um link. Como eles não estão comendo, vão para a morte. Vão morrer. Então, Hebreus 7, 26 diz assim, ó. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha. Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, elevado, mais alto do que os céus. Elevado mais alto que os céus. Aonde que ele foi elevado? A luz inacessível. Está falando aqui, irmãos. Por que não aceita a mensagem? Esse sacerdote foi elevado acima dos céus. Pode grifar aí. Aí ele continua. Olha só. Vou de novo, versículo 26. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, elevado mais alto do que os céus, na luz inacessível. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifício a cada dia. Ó, ele não precisa, como os sacerdotes, oferecer sacrifício a cada dia, que nós lemos lá. Primeiramente por seus pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas. Quando ele fez uma vez por todas, o outro cordeiro foi poupado. Vamos lá. Essa é a ordem de Melquisedeque. É, poupar. É tão lindo isso aqui. Olha só, de novo. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha. Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, elevado mais alto que os céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifício a cada dia. Primeiramente por seus pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, estabeleceu o sumo sacerdote sujeito à fraqueza. A palavra do juramento, porém, posterior à lei, estabeleceu o Filho, tornado perfeito para sempre. Como que se torna perfeito? Quando se torna Yahweh. Tremendo. Exatamente. Quando que se torna alguém perfeito? Aquele que recebe o nome de Yahweh, que é perfeito. Gratidão. O Filho é eternamente perfeito. É perfeito. E aí, quando ele entrega a veste para o seu filho, ele é o sacrifício perpétuo. Por quê? Porque ele já é representado na antiga aliança como 2 cordeiros que era morto. E aí, quando a apresentação dele a Yalhana, estive morto. E ali você sabe quem é. É Mical. Por quê? Pelo pai que foi poupado, mas ele foi morto. Tremendo, irmão. Por causa da transgressão também. Ficou morto, subjugado. E aí fala assim em Efésios: levanta-te dentre os mortos. Vamos abrir? Sim. Efésios 5. Efésios 5, falando a Mical. Olha só, falando a Mical. Efésios 5. 2046, irmãos. « 2046. Olha só. 2046, versículo. Vamos lembrar aqui, irmãos? 5.
5:12. Então é uma página antes. Isso aí. É 5. Vamos pegar aqui do 13. Diz assim, ó. Efésios 5:13. Mas tudo o que é condenável é manifesto pela luz, pois é luz tudo o que é manifesto. E é por isso que se diz: ó tu que dormes, desperta. Por aí que você já viu lá, ó braço de Iau, desperta braço de Iau, desperta braço de Iau. Aí ele fala: e tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, e o Machia te iluminará. Ó lua, o Machia que é sol, te iluminará a lua. Por isso que ele se apresenta em Yaohana como também aquele que foi morto, fazendo o link com o outro cordeiro que também era sacrificado. Foi morto também, mas num outro sentido. Foi morto num outro sentido. Ambos foram mortos, um literal e o outro no outro espiritualmente. Por isso que é a condição daqui, ó, que papai, através do seu sangue, ressuscitou ele também. Exatamente. Entendeu? Viu? O sangue está sobre ele. O sangue, sacrifício perpétuo do Cordeiro. Então, quando você vê já a representação daquilo que Paulo já entendia, ele falando assim: agora, quando o sacrifício perpétuo for tirado aqui da terra, aí se conta 1290 dias, para que haja justiça, seja feita justiça. Agora voltamos lá para Lucas 18. Vamos lá. Tá acabando, tá, irmãos? Lucas 18, já vamos acabar. Lucas 18. Acabando. Tem muita mensagem e vai ser uma porção por dia, só que nós escolhemos dobrar. Dupla. Vamos lá. Lucas 18, versículo 6, de novo. Lucas 18, 6. E o mestre acrescentou: escutai o que diz esse juiz iníquo. Iau não faria justiça aos seus eleitos, que clamam a ele de noite, mesmo que os faça esperar? Faz justiça através do quê? Do ancião. Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? E quando é que ele volta, irmãos? Apocalipse 19. Vamos abrir Apocalipse 19. Esse Filho do Homem aqui é o próprio Papai Yahshua que recebeu o nome de Yahweh forte e valente? Não, é aquele que recebeu os 7 espíritos de Yahweh, representação de Eliseu. Eliseu que recebeu o manto, e ele também recebe o espírito. E ele recebeu o manto, o espírito, e ele recebeu 7 espíritos, e ele vem combater aquele, o anti-Machia Emanuel, que recebeu 7 espíritos pior do que eles quando foi morto. Idêntico. Viu? Vamos lá. Depois nós vamos ver a representação na lei daquele que vai ser morto. Ele é representado e sacrificado também. Eu vou mostrar isso para vocês. Mas tem que ser devagar. É muito alimento de um só vez, né? Vocês vão ver, nós vamos lá e nós vamos encontrar na lei quando o antimachia era representado sendo morto. Calma, calma, irmãos. Vamos lá. 1 Coríntios... Apocalipse. Apocalipse 19. Apocalipse 19. Apocalipse 19. Olha só. E quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra?
Aí fazendo o link aqui, ó. E vi então, eu já fiz o estudo, né, com os irmãos, falando assim, o filho do homem, quando o filho do homem, a gente fez aquele estudo maravilhoso, né, que fala assim, isso será como nos dias, o filho do homem será como nos dias de Noé, que comiam, bebiam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca com sua família e foi fechada a porta. Aí ele está fazendo um link que será nos dias do filho do homem, como nos dias de Noé. Está falando de Papai Aucha? Por quê? Porque ele está na luz inacessível. Talvez porque, por exemplo, Noé não falava, não pregava no Evangelho do Eterno, naquela época, muitos desacreditavam, zombavam dele, não aceitavam. Não. Agora, o filho do homem será como nos dias de Noé. Isso. A palavra está exposta para Isso. E eles são Isso. E quando você pega em Hebreus, quando fala os heróis da justiça, os heróis da fé, aí fala do que? De Noé, apregoeiro da justiça. Ali mostra o que? Os heróis da fé. Os heróis da fé, os heróis da fé. E remete àquele apregoeiro, porque ele apregoava o evangelho do arrependimento, né, irmãos? Viu? E ninguém dava crédito para pregação. É o que está acontecendo hoje, exatamente. Será como nos dias de Noé, não é? Então, aqui Apocalipse 19, irmãos, olha só. Ali fala do filho do homem, né, que nós lemos lá. Quando o filho do homem voltar, encontrará fé na terra, é esse momento da volta dele. Vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga, viu? É o ancião que julga, viu? Ele julga, o ancião que julga, não foi assim? Aquele que desceu na nuvem, ele outorgou ao ancião autoridade, e foi visto tronos, e ele julgou a causa dos santos do Altíssimo, não foi isso? Foi. Ele julga e combate, ele faz um link com aquele que combate ali o dragão, em Apocalipse 12, o exército, Mical e seu exército, combateu o dragão e seu exército, e o exército do dragão não conseguiu resistir, e foi expulso. O acusador dos nossos irmãos, que os acusa de noite, já fiz esse estudo no último, né? Fazendo link, tudo fazendo link, olha só. E combate com justiça, seus olhos são chamas de fogo, sobre sua cabeça há muitos diademas, muitos títulos. E traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Qual o nome? O nome de Yahshua. Yahshua. Maravilhoso. E ele, a palavra maravilhosa diz assim, ó, agora, ó, sobre sua cabeça há muito diamante, traz escrito o nome que ninguém conhece, senão ele, o nome de Yahshua que ele recebeu. Faz um link com Salmo 45, aquele que leva a esposa para o rei. Aí fala, celebrarei o teu nome, de geração em geração, porque o nome é de Yahshua, e ele recebeu o nome de Yahshua, o nome do pai dele. É a representação dos israelitas que davam para o seu filho primogênito o nome. A gente viu isso aonde? Em Zacarias, que era sumo sacerdote. Ele ficou mudo. E o filho dele nasceu e ele estava mudo, porque ele não creu na mensagem de Gabriel. E aí os parentes falaram assim, coloca o nome no menino de Zacarias. Aí ele, na hora, falou assim, não! Ele vai chamar Yahana, porque assim o anjo falou que ele ia chamar. Mas era a tradição israelita colocar o nome do pai no filho primogênito. Vocês estão vendo, irmãos? Eu quero fazer um comentário interessante. Está lá em Levítico 14, vai muito interessante também. Quando a ave, as duas aves são levadas
para serem sacrificadas. Só que, na verdade, não é as duas que vai ser sacrificadas. Uma vai ser sacrificada e a outra vai ser solta. Ela vai ser imergida no sangue e vai ser solta. É isso mesmo. Vamos ver, né? É verdade, irmão. Essa passagem é tremenda mesmo. E, ó, diz assim, ó. Vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador fiel e verdadeiro, ele julga o combate com justiça, seus olhos são chama de fogo, sua cabeça muito diadema, traz escrito o nome que ninguém conhece, exceto ele e sua família, em nome de Yahshua que ele recebeu, do pai dele. Veste o manto embebido de sangue, ó. É aqui que eu Viu? Vamos colocar agora. Agora põe aí, irmão. Põe aí. Põe lá. Levítico 14, vamos lá. Deixa eu ver aqui, marquei o versículo, não, mas é muito interessante. Levítico 14, vamos lá. É tremendo. A partir do 1 diz assim, ó. E Yahweh falou a Moisés e disse: essa é a lei a ser aplicada ao leproso o dia da sua purificação. Será conduzido o sacerdote Ao sacerdote. e o sacerdote sairá fora do acampamento. Se verificar após Exame? exame, né? Que o leproso está curado, sua lepra determinará que se tomem Para o homem, para o homem a ser purificado duas aves. duas aves vivas e puras, madeira de cedro, de escarlate e esopo, e ordenará em seguida que se molhe uma ave em um vaso de argila sobre as águas correntes. Tomará a ave viva, a madeira de cedro, a lã escarlate, o esopo, e mergulhará tudo, inclusive a ave viva, no sangue da ave imolada sobre a água corrente. Nossa. Viu aqui, irmão? Olha aqui, vocês prestaram Depois atenção. ela é livre, ela é solta, ela vai embora. Ó, vou ler até de novo aqui para a gravação ficar bem notória. Ó, Yahweh falou a Moisés e disse: esta é a lei a ser aplicada ao leproso. Lembra dos 10 leprosos? Só um que voltou? Lembra dos 10 leprosos? Só um voltou? Só um voltou para agradecer? Aí ele fala assim: e esta é a lei a ser aplicada ao leproso no dia da sua purificação. Será conduzido ao sacerdote e o sacerdote sairá fora do acampamento. Se verificar após o exame que o leproso está curado da sua lepra, determinará que se tomem para o homem a ser purificado 2 aves vivas puras, madeira e cedro, lã escarlate e isopo. E ordenará em seguida que se imole, quer dizer, mate, uma ave, em vaso de argila sobre águas correntes. Tomará a ave viva, a madeira de cedro e a lã escarlate e o isopo e mergulhará tudo, inclusive a ave viva, no sangue da ave que foi morta sobre a água corrente. Aí você lembra de Papai Yahshua, veio os 10 leprosos. Aí ele vem, um só, todos são curados, mas um só retorna em gratidão. Aí ele fala com o leproso, se apresenta o sacerdote e faz conforme está escrito na lei, que é essa passagem. Agora, você viu a ave viva, por que a ave viva está com sangue sobre ela? Viu? Olha aí, irmão. Agora você vê que a ave viva está com o sangue da ave morta sobre ela. Aí ela vai embora. Viu, irmãos? Irmãos, olha só. Oi, irmão. Hã? Complementa o restante do texto. Vamos lá. Eu muitas vezes eu não. Mas aí Êxodo
14:7. É Levítico, né? É Levítico 14:7. Aqui tem Levítico 14:7. Aqui, ó, já abri. Do 7, irmãs. Fará então 7 aspersões sobre o homem ser purificado da lepra, e tendo declarado puro, deixará que ele voe para o campo a ave viva. Que ele voe para o campo a ave viva. Aquele que se purifica lavará suas vestes, rapará todos os pelos, lavar-se-á com água e ficará puro. Depois disso entrará no acampamento, mas permanecerá 7 dias fora da sua tenda. No 7º dia rapará todos os seus pelos, cabelo, barba, sobrancelha, deverá rapar todos os pelos. Depois de ter lavado suas vestes e de ter banhado com água, ficará puro. Ok, irmão. E aí, alguma parte em especial? Não, eu falo aqui que depois de tudo, né? Ficará puro, né? Purifica, né? Ele já foi purificado, né, irmã? Aham. Tá certo. Foi purificado pelo sangue, né, irmãos? Hã? É. Ela é mergulhada no sangue, igual que está lá em Apocalipse, que ele tem um manto embebido em sangue, e depois desse sangue, né, que ela é mergulhada, Ela é solta. E ela tá ali com o sangue sobre ela, né? O sangue da ave que foi imolada. Não é dela, mas A que foi imolada, no lugar dela. E aí você viu que tinha uma representação dos 2 cordeiros, só que a partir do momento que um cordeiro foi sacrificado, não precisou mais do sacrifício do outro. Por quê? Porque se fosse o primeiro imolado e não tivesse sido recebido e aprovado por Iau, ia ter que sacrificar o outro. Entenderam? Mas como foi? É uma oferta que foi recebida e foi tremendamente aprovada, não precisou de sacrificar mais ninguém. Ok? Como que imolado. E você viu que já tinha uma representação, e a ave aqui, ó, veio só completar e fazendo um link aos 10 leprosos. E falou assim: somente esse estrangeiro veio agradecer, mostrando que a representação daquele que não nasceria em Israel, mas seria descendente. Ok, irmãos? Os 10 leprosos, né, irmãos? É lindo isso, né, irmãos? Tudo se conecta. Tudo. E a gente vai devagarzinho, nós vamos concluir agora com 1h43. Eu falo assim com os irmãos, é muito esforço para isso, entendeu? Para trazer toda essa palavra, todo esse ensino. Então, lembra da palavra ali a respeito, olha para a formiga, ó preguiçoso. Veja que ela não está ali fazendo nada porque foi mandada, mas ela entendeu a necessidade de fazer da forma com que precisa ser feito, né? E nas denominações nós vemos que a motivação daqueles que estão ali na frente são os dízimos, são as ofertas, mas a nossa motivação é Iau, porque somos o povo separado para Ele. Como que? Como um povo particular, uma possessão particular dele, né, irmãos? Então, que você sempre lembre disso e que você rumine pelo menos 3 vezes a ministração de hoje, ok? E assim seja feito a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yau. Grato a Yahusha, grato a Yau. Grato a Yahusha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha.